Perdemos nada mais, nada menos para o Vasco de Fernando Diniz. Perder para o Vasco é ruim. Perder para o Vasco do Fernando Diniz é pior ainda. E a gente vai falar muito sobre isso no conteúdo de hoje e já desde o início do nosso vídeo vou deixar bastante claro que os meus comentários, as minhas análises sobre a partida serão dadas sobre o jogo Cruzeiro e Vasco, não o que o Cruzeiro tem apresentado no Campeonato Brasileiro. Vamos analisar o jogo do Cruzeiro contra o Vasco, para deixar bem claro. Antes de começarmos aqui, vou pedir a cada um de vocês que deixe aqui o seu gostei, que se inscreva no nosso canal, porque sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Contamos demais com a sua ajuda. Agora vamos falar mais aqui sobre esta derrota para o Vasco. Foi merecida? Foi merecida. E me dói muito porque o time do Vasco é muito ruim e ainda é treinado pelo Fernando Diniz. Vocês viram os gols que o Vasco fez? Parecia replay. Ele virava a bola de um lado para o outro, virava a bola de um lado para o outro. E em erros individuais do Cruzeiro, como por exemplo o Jonathan Jesus perdeu aquela bola aérea para o Paulo Henrique do Vasco. No segundo gol, Matheus Henrique, que tinha acabado de entrar, não entendi o porquê do próprio Leonardo Jardim ter colocado o Matheus Henrique na meia esquerda. Já vi sendo colocado na meia direita, que não é a dele, mas ele sabe jogar lá, até porque é com a perna dominante, mas na meia esquerda. No primeiro lance do Matheus Henrique, ele acabou falhando. Um dos poucos momentos em que o Matheus Henrique falhou com a camisa do Cruzeiro e minutos depois o próprio Leonardo Jardim coloca o Matheus Henrique mais centralizado e o Marquinhos pela beirada. A gente viu hoje uma partida individualmente caótica de vários jogadores do Cruzeiro. A questão coletiva, se você parar para observar, o Cruzeiro criou grandes oportunidades de gol. Tivemos uma grande oportunidade no primeiro tempo com o Fabrício e o Bruno, que é o cabeceio. Tivemos oportunidade com o Caio Jorge, tivemos oportunidade com o Christian, tivemos várias oportunidades. Então, eu não fico assim tão revoltado, porque eu sei que o trabalho do Leonardo Jardim foi feito, porque o Cruzeiro criou muito mais oportunidades claras do que o Vasco, mas não soube finalizar as jogadas. Vocês perceberam como a bola, por exemplo, rolava durante o jogo? Cara, o São Januário, o gramado estava péssimo. Dava para ver nas imagens da transmissão. E dava para ver que muitas vezes os jogadores do Cruzeiro iam tentar um passe curto, a bola ficava no meio do caminho. O gramado não é o motivo do Cruzeiro ter perdido, mas a qualidade do gramado de São Januário é brincadeira. E outra coisa também, a gente vai fazer aqui agora uma análise individual de alguns jogadores do Cruzeiro. Eu não estou falando do que esses atletas têm feito no Campeonato Brasileiro, e sim o que foi apresentado no jogo contra o Vasco. Eu vou começar, por exemplo, pelo lateral direito, o William, que fez um péssimo jogo. Nada que o William apresentou dentro de campo salvou. Eu vi um jogo péssimo do Christian e também do Wanderson, que, por sinal, ambos os jogadores parecem estar com o tempo ali marcado na equipe titular da Raposa. O Christian caiu muito de rendimento nos últimos jogos. O fator primordial do Christian ser titular do Cruzeiro é a questão defensiva, de dar um apoio muito bom para o William, mas a gente viu muitas vezes o próprio William sofrendo muito sem o apoio do Christian. O Wanderson, todo mundo sabe que o Wanderson não saiu ainda da equipe titular do Cruzeiro porque o Luiz Sinisterra ainda não está bem fisicamente. O Wanderson pode ser um cara esforçado, mas tecnicamente deixa muito a desejar. Teve alguns momentos ali no primeiro tempo em que o Wanderson deixou de dar o melhor passe, deixou de finalizar na hora certa. Então, para mim, o Wanderson tá fazendo hora extra apenas pela questão física do Sinisterra. O Christian caiu de rendimento, mas o Matheus Henrique ainda não está no seu melhor momento, então há uma briga muito grande ali naquele lado direito do Cruzeiro. O Caio Jorge teve algumas oportunidades, não aproveitou. O Matheus Pereira, na minha opinião, jogou muita bola, criou várias chances claras para os nossos jogadores, mas nenhum deles conseguiram concretizar em gol. O Matheus Pereira teve um lance ali que ele achou o Christian, cara. Se o cara fosse um canhoto, se o cara
tivesse uma perna esquerda boa, se fosse realmente um cara para ficar dentro da área, tinha finalizado com a perna esquerda. O Christian, lenta a jogada, volta para trás e na hora de finalizar, isola mais uma vez. Um jogo para mim também terrível do Lucas Silva, cara, um dos piores jogos que eu vi do Lucas Silva. Errava muito passe, estava andando dentro de campo, perdia disputas individuais na questão física e no final do jogo estava cada vez mais evidente a partida ruim do Lucas Silva. Teve um lance ali que ele se embaça com o Fabrício Bruno e não dava para entender nada, era um toque simples de lado, a bola ficava presa no gramado e o Lucas Silva, para mim, foi um dos piores jogadores do Cruzeiro. Nós tivemos o Kaique, como sempre, muito esforçado, ninguém dá para negar que o Kaique deixa de correr, mas quando chegou no terço final do jogo contra o Vasco, o Kaique pecou demais, não acertou absolutamente nada. O Cruzeiro criou muitas oportunidades, o Cruzeiro fez grandes finalizações e me dói muito essa derrota, até porque eu sei da qualidade do Vasco, é um time muito ruim e o Fernando Diniz, nenhum torcedor cruzeirense tem saudade do Fernando Diniz, ninguém quer que o Fernando Diniz volte ao Cruzeiro e aí me dói muito essa derrota. Eu não vou fazer comentário ao Cássio, teve algumas defesas, o Fabrício Bruno, na minha opinião, estava segurando a barra porque o Jonathan Jesus não estava conseguindo ali mostrar confiança. Teve alguns momentos bons do Jonathan Jesus que mostrou o porquê dele ter sido contratado ali pelo Cruzeiro, mas na jogada aérea, mais na questão defensiva, o Jonathan Jesus deixou muito a desejar. Faltou muito, pancada, entrega do Jonathan Jesus. E a gente viu aí também o Romero sendo substituído, não conseguiu fazer uma partida de destaque. O Aroy entrou no decorrer da partida, pouco apresentou, teve 45 minutos e criou muito pouco, até porque o Vasco estava fechado lá atrás. A gente viu o Matheus Henrique entrando, para mim, abaixo do esperado, falhou muito feio no gol do Vasco. Ou seja, o Vasco mereceu ganhar do Cruzeiro, mas também temos que destacar que a gente forçou muito para perder do Vasco. O Cruzeiro forçou demais essa derrota e o Vasco mereceu vencer e o Cruzeiro mereceu perder. Agora é focar no jogo contra o Flamengo. O Cruzeiro não teve nenhum jogador suspenso para o próximo jogo. Matheus Pereira vai estar à disposição, Gabriel Barbosa vai voltar. Fez muita falta o Gabigol no jogo de hoje, sinceramente, muita falta na hora de definir as jogadas. A gente vai ter aí um jogo difícil contra o Flamengo, mas primeiro é engolir essa derrota para o Vasco, que foi muito sofrida para nós. A entrevista, vamos lá. Começando aqui então. Professor, boa noite, mister. O que não deu certo, né? O que faltou para o Cruzeiro para conseguir esse resultado, conseguir essa vitória fora de casa? Qual foi a análise que você fez em relação a essa derrota? Obrigado. Eu acho que a análise é fácil de fazer. Um jogo muito igual em termos das ações de uma equipa e de outra, com o adversário a aproveitar aquilo que foi os nossos erros e nós não aproveitamos em termos ofensivos algumas situações dadas pelo adversário. Nós acabamos por o adversário talvez entrar um pouco no do jogo, mas chegou-se à frente no resultado e depois na segunda parte outra vez, acho que até estávamos melhor já nesse período do jogo e voltamos a sofrer 2-0 e claro que as coisas ficaram facilitadas para o Vasco, mas acho que foi um jogo muito igual, mesmo em número de situações de remates. Nós temos muitos remates dentro da área do adversário, muitos deles bloqueados, muitos deles hesitações que não fomos rápidos a executar e a tomar a melhor decisão e acabamos por perder o jogo. Já tinha dito que o Vasco estava na sua melhor fase do campeonato. Nós fizemos um jogo muito igual, mas em termos de eficácia, que é a palavra mais importante do futebol, o adversário foi muito mais eficaz do que nós. Professor, é uma sequência difícil para o Cruzeiro, né? Pegar o Vasco aqui, agora quinta-feira pegar o Flamengo, que é o líder do campeonato. Te atrapalhou muito esse resultado de hoje? Te ajuda? O que acrescenta o que aconteceu hoje para quinta-feira, se é que pode ligar uma coisa a outra? Obrigado. Eu sinceramente não sou treinador de ligar jogos, porque costumo dizer que o futebol, cada jogo tem a sua história, cada jogo é uma realidade diferente. Este jogo foi esta realidade e nós não conseguimos vencer, apesar de a equipa teve uma atitude, teve um compromisso com o jogo, tiveram ligados, mas não, acabou por não acontecer aquilo que nós pretendíamos, que era fazer golos em primeiro lugar e não sofrer em erros nossos. Em relação ao próximo jogo, agora temos que preparar
mais um jogo do campeonato, temos que jogar com toda a gente, em casa e fora, e vamos preparar o Flamengo como preparamos todos os jogos. Um jogo contra uma equipa que está na frente do campeonato, que toda a gente sabe a sua qualidade, mas que nós também temos a ambição de jogar pelo resultado. Já na primeira volta eles eram os favoritos, eles continuam a ser favoritos, mas nós vamos jogar o jogo e tentar também o melhor resultado possível. Jardim, nesse segundo turno talvez tenha sido o jogo com mais espaço para o Cruzeiro jogar para chegar na defesa do adversário. O que faltou para essa eficácia? Às vezes o time tentando decidir de qualquer jeito a jogada. O que foi primordial aí para o Cruzeiro não conseguir concluir o que tinha de espaço para fazer os gols aqui em São Januário? Claro, o aproveitamento, quando falarmos de eficácia, falamos de aproveitamento. O Vasco teve um bom aproveitamento dos nossos erros, quer no primeiro, quer no segundo gol, e nós não tivemos essa capacidade, porque nós tivemos várias situações de remates dentro da área, situações de combinação, que fomos um pedacinho, não fomos rápidos a executar, não fomos com a melhor clareza, não tivemos clareza na definição das jogadas, mas o futebol é isto, o futebol... Eles às vezes tentam e as coisas não saem. E hoje foi aquele jogo que vários jogadores tentaram executar, quer no último passe, quer no momento da finalização do remate, e as coisas não saíram bem. Já houve outros jogos que com menos remates conseguimos fazer golos, e hoje com o maior número de remates. Eu li qualquer coisa na estatística, tínhamos feito 15 remates dentro da área e acabamos por não fazer nenhum gol. Boa noite, Jardim. Eu espero que seja a postura do time no jogo da quinta-feira contra o atual líder do campeonato. Obrigado. Eu sinceramente eu penso que os nossos erros não foram erros que o adversário nos provocou, foi mais situações técnicas que ocorreram, mas só erra quem está lá dentro, não é? Nunca vi nenhum jogador errar, nem nenhum treinador se não estiver lá dentro. E são coisas que acontecem. Aconteceu hoje com pena nossa, não é? Mas também temos ofensivos, não conseguimos finalizar, por isso que eu disse ao grupo, quando ganhamos não é o que faz o gol, que faz a assistência que ganha o jogo, é toda a gente, e quando perdemos também não é quem perde, não é quem errou mais ou errou menos, perdemos toda a gente. Claro que estamos tristes porque não há a nossa forma de abordar, nós gostamos de ganhar e temos orgulho em trabalhar para ganhar. Em relação à segunda pergunta, João Marcelo é um jogador que teve muito tempo parado. Hoje não tínhamos o Villalba, jogou o Jonathan. O Jonathan, com uma segunda parte, principalmente depois dos primeiros 20 minutos, entrou um pedacinho inibido, mas depois melhorou bastante e fez um jogo extremamente positivo. Só que ele teve já um problema muscular, estava com câimbras, e pronto, e aproveitámos para o João Marcelo entrar, ter um pouco de jogo, porque sabemos que depois de um problema grave como ele teve, não é fácil entrar neste ritmo, mas hoje teve a oportunidade de terminar os últimos 15 minutos. O Flamengo é mais um jogo, já expliquei aqui, a resposta é igual. O Flamengo é o próximo jogo, por isso é o jogo mais importante para nós, é que será sempre o próximo. É uma equipa que é favorita em todas as provas que participa, em todos os jogos que participa, mas o futebol ninguém ganha antes, nem ninguém perde antes, tem que ser no momento do jogo que isso acontece. Vamos preparar a nossa equipa para conseguir um resultado positivo, como sempre a nossa forma de jogar, com qualquer adversário. Temos todo o respeito por todos os adversários, sabemos o valor do adversário, mas como já vos disse, eles também na primeira volta eram favoritos e as coisas não aconteceram. O futebol é decidido dentro das 4 linhas, espero eu. Agora, família, eu vou estar encerrando por aqui o nosso conteúdo e espero de coração que vocês aí de casa tenham gostado do nosso trabalho. Se você gostou, não se esqueça de deixar aqui o seu gostei, de se inscrever no nosso canal, porque sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Fica agora com meu grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Fui!